Minha gente, agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Então, vai lá, abre lá em geografia na página 158. Então, aqui em geografia, nós vamos falar sobre a proteção do meio ambiente. Vocês já estão, craques em saber que nós precisamos proteger do nosso meio ambiente, né? Meio ambiente é vida, nós precisamos dele para sobreviver. E aí, a gente já aprendeu e já entendeu que nós precisamos cuidar da nossa natureza aí com muito carinho. E aqui no capítulo de Geografia, na página 158, vai falar para a gente sobre a preservação e a conservação da fauna e da flora. Então, faça uma pausa, faça a leitura da teoria e volta aqui para a explicação, tá? Então, nós já entendemos que a fauna e a flora, elas são de suma importância para a nossa vida. E aí, né, com a evolução, o homem foi ficando mais compreensível com essa necessidade, foi entendendo mais, né, que nós precisamos aí proteger o nosso meio ambiente. E aí o que, que foi feito, né? Foi criado alguns parques nacionais e estaduais. Então, o que, que são esses parques estaduais e nacionais? São locais, né, são áreas, né, do meio ambiente onde elas são protegidas ah, contra a degradação. Então, esses parques, esses locais são áreas abertas, eles podem receber visitações das pessoas, só que a pessoa que visita esse local, esse meio ambiente, ela não pode tirar nada, não pode mexer em nada. Ela só pode realmente observar, admirar e contemplar, né? Ela não pode degradar aí o meio ambiente. E um dos exemplos desse parque que nós temos aí, né, que é uma área protegida, o livro traz para a gente aqui, sobre o Parque Nacional da Serra da Canastra. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse parque, tá? Então, a Serra da Canastra, ela fica no estado de Minas Gerais. Olha só, aqui está o estado de Minas Gerais, tá? E aí nós temos a Serra da Canastra, que fica aqui em Minas Gerais. Olha a representação dela aqui. E em volta desse parque, nós vamos encontrar algumas cidades, Araxá, Pratinha, Medeiros, São Roque, Passo, São Sebastião, Capetinga, Sacramento. Então, são tudo cidades aqui que ficam vizinhas aqui em volta deste parque, tá? Esse parque fica onde, então? Em Minas Gerais. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse parque. Aqui na página 160 fala que o Parque Nacional da Serra da Canastra, né, que é um parque protegido, ele foi criado no ano de 1972. Faça a leitura toda, Aí você vem aqui para a explicação. E o objetivo, né, de criar esse parque, pessoal, foi em proteger, né, um dos objetivos foi em proteger a nascente de um dos rios mais importantes aí do nosso Brasil, que é o Rio São Francisco. Então, o parque ele fica no estado de Minas Gerais, né? E antigamente, o que que acontecia? Esse local, ele era utilizado para agropecuária, porque lá é um local que tem muita água, né? E aí, o que que acontecia? Utilizavam para esse fim. Só que, o que que aconteceu? O homem foi percebendo que um local tão rico e tão maravilhoso desse precisava ser protegido. Então, eles fizeram o quê? Uma grande campanha, né? Que a teoria fala que foi liderada por jornalistas mineiros, pedindo para que essa área aqui fosse pesquisada, fosse preservada. E eles conseguiram, tá? Então, hoje nós temos aí esse parque, né? Da Serra da Canastra, que é um local de preservação e pode receber visitações. Neste parque, o que, que, acontece, que já aconteceu? Já recebeu grandes pesquisadores, né? E aí eles foram estudar, pesquisar sobre algumas espécies nativas do local, sobre plantas, sobre a variedade de inseto, de ave, de
tantos animais. E lá fala que tem até o famoso tamanduá-bandeira, né? Que é um animal aí que está extinto no Brasil. Então, aqui nós vemos algumas figuras que mostram algumas imagens, né? Que mostra para a gente aí alguns locais lá do Parque Nacional da Serra da Canastra. Aí aqui na página 161 a gente vê que tem um mapa do Brasil e que nele destaca outros lugares, né, de conservação aqui do nosso Brasil. Então aqui nas partes verdes escuras nós temos os parques nacionais, nas partes verdes claras as reservas biológicas nacionais, em vermelho os parques estaduais, em amarelo as reservas biológicas estaduais, em azul é bem pouco, né, pessoal? Só tem um aqui. Os parques ecológicos estaduais, e em roxinho, parques e florestas parques florestais estaduais, tá? Esses dados aqui, ele foi tirado lá do IBGE, né, no ano de 2017. Vamos ver aqui na página 162, faça a leitura, tá? E volta para a explicação, não esquece essa regrinha. Aqui vai falar sobre os ambientalistas. Então, o que começa aqui? Fala, né, que nós comemoramos o Dia Internacional do Meio Ambiente no dia 5 de junho e fala um pouco sobre os ambientalistas. Vamos ver o que são os ambientalistas, né? Então, os ambientalistas são as pessoas que lutam pela qualidade de vida do planeta Terra. Então, são pessoas assim que lutam pela proteção, né, de todo ser vivo. Eles lutam contra a extinção de animais, contra a extinção de plantas, e eles reivindicam mesmo a proteção do meio ambiente. Olha que legal, né? Que nós temos aí pessoas que lutam e ficam em prol do nosso meio ambiente. E aqui ele fala que um local que eles estão tentando preservar é a nossa maravilhosa floresta amazônica, né? Então, os ambientalistas eles estão lutando mesmo para que a nossa floresta não seja destruída, né? Porque fala aqui, ó, que a Amazônia tem aproximadamente, ó, 5.500.000 quilômetros quadrados de uma população de quase 20 milhões de habitantes, né? Então fala aqui também que muitos desses habitantes são os indígenas, que é uma floresta que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, por esse motivo, tem mesmo os ambientalistas que estão lutando, estão buscando aí preservar e conservar a nossa floresta. Então, quando eles ficam sabendo aí que está acontecendo alguma coisa de degradação, eles denunciam, chamam lá a polícia florestal, né? Para cuidar mesmo da vegetação do nosso país, tá? Pessoal, antes de nós entrarmos aqui nas atividades, o que acontece? Como o livro ele trouxe, né, de exemplo, nós vimos que no Brasil existe vários parques aí nacionais ou estaduais, mas o livro trouxe aqui de exemplo para a gente o Parque da Serra da Canastra. Então eu trouxe aqui para vocês, tá, um videozinho. Eu fiz um vídeo com uma pessoa que todo ano vai para esse Parque Nacional lá da Serra da Canastra. Todo ano ele vai até lá, ele contempla a natureza, ele visita, ele gosta demais. Então, nada melhor do que uma pessoa que já esteve no local, já vivenciou, para poder explicar um pouquinho para a gente sobre esse local, para a gente ter uma ideia aí de como é. Então, vamos prestar atenção nesse videozinho aqui que eu trouxe para vocês? Vamos lá? Então vem comigo. Deixa eu só soltar o vídeo aqui. Espera aí que está travadinho. Deixa eu fechar de novo. Deixa eu apertar aqui. Oi, crianças! Ampliar. Tudo bem por aí? Olha só, aqui no capítulo de Geografia, vocês perceberam que nós estamos falando sobre a preservação do meio ambiente. E aí, como exemplo, o livro ele trouxe, né, sobre a Serra da Canastra.
Então, para trazer um pouquinho mais sobre essa realidade para vocês, né, desse local onde acontece demais a preservação tanto da fauna quanto da flora, eu trouxe uma pessoa aqui que vai contar um pouquinho sobre a Serra da Canastra para a gente. Nada mais legal do que uma pessoa que já viu, que já vivenciou e pode fazer toda a explicação para a gente de como é lá, para a gente poder ter uma noção melhor do que nós estamos estudando. Então eu trouxe aqui, esse é o José Renato, vou arrumar a câmera aqui para ele. O José Renato, para quem não conhece, ele é meu marido. E o José Renato ele vai todo ano para a Serra da Canastra. Então ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto, tá bom? Então fica com ele, presta bastante atenção para poder aprender todas as informações aí que ele vai nos passar. Olá crianças, bom dia, tudo bem? Bom, então eu já fui apresentado, meu nome é José Renato e eu também sou turismólogo, então por isso ela disse que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Parque Nacional da Serra da Canastra. Primeiro uma curiosidade, por que chama Serra da Canastra? Chama-se Serra da Canastra porque o formato da Serra da Canastra ela tem um formato de um baú. E a canastra nada mais do que um baú. Isso antigamente se falava, usava-se a nomenclatura de canastra como um baú. Então por isso que foi utilizado esse nome para o parque, que hoje é um parque nacional de preservação da Serra da Canastra. E uma das curiosidades que eu vou falar para vocês é sobre a fauna e sobre a flora. Sobre a fauna, ela tem alguns animais que vivem nessa região dentro do parque. Quais são esses animais típicos que vivem lá? Lobo, guará, veado campeiro e o tamanduá-bandeira. Esses são os animais que vivem nesta região. E por ele ser um parque, ele é fechado, então esses animais eles são protegidos pela polícia ambiental, para não ter a degradação, para não alimentar os animais, para quem quiser fazer a visita, porque esse parque ele recebe visitantes, ele recebe o turista. Então, por isso que ele é fechado e ele tem o controle de entrada e de saída dos visitantes. Sobre a flora, quais são a vegetação? A vegetação típica desse local é o cerrado. E não é o cerrado de grandes árvores, ele é um cerrado rasteiro. E a curiosidade é que alguma época do ano pode-se até encontrar orquídeas. Então isso é muito interessante. Na época da chuva ela acaba florescendo e ela acaba aparecendo dentro do parque também. O Parque Nacional da Serra da Canastra ele é muito interessante e muito importante para um determinado rio, que é o Rio São Francisco. Uma das principais nascentes do Rio São Francisco está dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então tem o olho d'água e esse olho d'água hoje ele é preservado com a mata em volta e foi feito um pouquinho mais à frente uma parte onde o turista ele pode visitar. Então naquele local é mostrado e as pessoas podem visitar e ver, tirar foto, e ali é um marco onde é uma das nascentes do Rio São Francisco. Uma outra curiosidade, estou falando para vocês, tá gente, sobre curiosidades do que se encontra dentro do parque. Então, as divisas antigamente das fazendas não eram feitas como a gente vê hoje, de cercas e pau, porque era muito difícil estar colocando
pau, né? Que hoje o pau é fincado na terra, na areia. E a região, como ela é de cerrado, tem muita pedra. Então não se ficar fincando pau para posteriormente estar colocando os arames. Então as divisas eram feitas com pedras. Então as cercas das divisas entre as propriedades eram feitas com pedras. É muito interessante. A própria pedra que foi retirada do local da Serra da Canastra. Uma outra coisa que a gente consegue visualizar, que a gente pode visualizar dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, é o Curral de Pedra. Por quê? Como eu disse para vocês, que ela tem um formato de um baú, ela é muito grande. E ela servia e serve até hoje de elo de ligação entre algumas cidades. Então, o que acontecia? Antigamente, os tropeiros viajavam com suas tropas quando eram vendidas ou quando eram negociadas e se passava pelo parque, né? Hoje é um parque, se passava pela Serra da Canastra. E aí era muito grande, a distância era muito grande. Então é onde que eles fizeram um curral de pedra e é onde eles abrigavam os animais para eles poderem pernoitar. Então a pernoite era feita, já era se feita uma programação para chegar nesse determinado local, dentro do parque da Serra da Canastra, deixar os animais dentro do curral para no dia seguinte eles retomarem a sua viagem e chegar até o seu destino. Mais uma coisa que pode ser visitada dentro do Parque da Serra da Canastra é o primeiro desemboque, é a primeira queda. E essa queda ela tem aproximadamente 180 metros de altura, se formando a tão famosa e conhecida Cascadanta. Então a Cascadanta é a primeira queda do percurso do rio, da água, né, que vai se formar até chegar ao Rio São Francisco. Então, gente, isso vocês vai falar sobre a imagem que eles têm no livro também? Mas seria alguma dessas imagens que você está falando? Isso, aí depois vocês vão até visualizar no livro de vocês a figura do lado esquerdo superior, ela tem a foto da Cascadanta. Então é bem legal, depois a professora de vocês, a tia Dani, vai mostrar também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenho conseguido passar um pouquinho para vocês do que é uma área de preservação e um pouquinho sobre a fauna e a flora do Parque Nacional da Serra da Canastra. Tá joia? Valeu, obrigado, tchau, tchau. Pronto, pessoal, é isso aí. Então, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido ter um pouquinho de uma ideia melhor, né? De como que é lá, né, o Parque da Serra da Canastra. Então, vamos aqui para a página 163, que fala o seguinte: encontre e pinte no mapa a seguir o estado onde se localiza o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, nós vimos essa teoria, né? Essa teoria nós vimos na página, deixa eu ver, 159, né? Lá na página 159 vai mostrar qual que é o local onde fica o estado da Serra da Canastra. Então, qual que é o estado da Serra, que fica a Serra da Canastra? Minas Gerais. Então, vocês vão escrever aqui, ó, Minas Gerais e vão colorir, tá? Na página 164, qual dos animais pode ser visto em um passeio no Parque Nacional da Serra da Canastra? Um canguru, um leão, tamanduá-bandeira ou a zebra? 3. Procure no dicionário o significado das palavras fauna e flora. 4. Produza um texto sobre o tema e registre no espaço a seguir. Então, ó, sobre as ações dos ambientalistas em nosso país. Então, nós vimos, né? Quem são os ambientalistas? São as pessoas que lutam lá pelo meio ambiente. Eles lutam pela preservação, eles lutam pela conservação, então eles ficam vistoriando, eles denunciam se for preciso, não é assim?
Então, quais são as ações aí que os ambientalistas eles produzem aí para a proteção do nosso meio ambiente? Então é isso, né, eles vão lutando contra a extinção, vão denunciando quando eles veem que tem alguma coisa errada, então eles ficam fiscalizando, né, e lutando pelo nosso meio ambiente. Então você pode pesquisar um pouco mais, você pode ler lá na página 162 que fala sobre os ambientalistas, ou você pode bolar um textinho, né, de acordo com o que eu falei agora aqui para vocês. Na 165, você vai imaginar que você é um ambientalista agora. E aí você vai fazer um cartaz, né, onde você vai alertar as pessoas sobre a necessidade de proteger a natureza. Então, por que que é necessário proteger tanto a nossa fauna quanto a nossa flora? Então, faça o cartaz aqui sobre isso. Na 166, fala assim, ó, há algum parque próximo à sua casa ou do seu bairro? Qual o nome dele? Então, aí, perto de onde você mora, existe algum parque, né, que é preservado, que não pode degradar, ou seja, não pode construir e mexer nele? Se sim, coloca sim. Se você souber o nome, põe o nome. Se não, você põe não. Qual o Dia Internacional do Meio Ambiente? Então, nós vimos isso também na página 162. Qual dessas opções está correta? 8. Com base no que você aprendeu, faça um desenho sobre o que o ser humano pode fazer para proteger o meio ambiente. Então, nós, né, seres humanos, o que nós podemos fazer para proteger o meio ambiente? Faça um desenho aqui sobre a nossa medida. E na página e o exercício 9 nós não vamos fazer agora, que será um exercício sobre a nossa atividade avaliativa. Depois, na segunda-feira, vai um vídeo e eu vou explicar direitinho o que vocês vão ter que fazer aí, que é referente ao exercício 9, tá? Então, a nossa aula de geografia foi essa. Espero que vocês tenham se conscientizado ainda mais sobre a preservação aí do nosso meio ambiente. Combinado? Grande beijo para vocês.